E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam conseguindo se preservar aí dentro de casa e contribuir aí para que a nossa comunidade aqui na nossa cidade também contenha essa pandemia que tem feito tão mal para a gente, tanto do ponto de vista sanitário, né, da vida das pessoas, quanto do ponto de vista econômico, social e de todos os pontos de vista possíveis. Hoje a gente vai dar prosseguimento aqui à nossa série de aulas tratando de um tema também que eu julgo muito importante, que são os verbos modais, os modal verbs. Porém, antes da gente iniciar, eu queria só fazer aquele beabá do YouTube, pedir para que vocês curtam o vídeo, tá? Que sigam as redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, no slide do Prenem, do IFAM Campus Codó, e a minha rede social, quem tiver interesse. Também que vocês compartilhem esse vídeo com algumas pessoas que vocês acham que podem ser afetadas por esse conteúdo. Se inscrevam no canal e também ativem aquele sininho das notificações, que o Aloysio tenta colocar aulas aí praticamente todo dia. E aí, na hora que ele disponibilizar as aulas, vocês serão informados aí pelo próprio YouTube. Tá bom? Dito isso, a gente vai iniciar aqui a nossa aula sobre os verbos modais. Tá? Os verbos modais são uma categoria de verbos que também estão presentes na língua portuguesa e eles têm uma função muito específica que é de modalizar as frases, as sentenças. Assim, explicando de uma forma bem simples, bem grosso modo, modalização é um conceito da linguística que estabelece uma espécie de uma zona cinza, uma zona de fronteira entre uma afirmação e uma negação, entre o sim e o não. Então vamos entender isso daí em um exemplo para ficar prático. Eu digo, por exemplo, sei lá, você gosta de pizza. Eu estou fazendo uma afirmação categórica, enfática, que tem o máximo de certeza possível que uma afirmação pode ter. Então, estou dizendo, sim, você gosta de pizza. Eu também posso dizer o contrário. Eu posso dizer, não, você não gosta de pizza. Que também é uma afirmação, nesse caso, uma negação, né? É uma negação categórica, uma negação enfática que tem o máximo de certeza possível, dizendo que você não gosta de pizza. Agora, entre esse sim, 100% de certeza que você gosta de pizza, e entre o não, 100% de certeza que você não gosta de pizza, existe toda uma zona possível de modalizações, de mitigações, de dúvida que eu posso estabelecer. Eu posso dizer, por exemplo, talvez você goste de pizza, talvez você não goste. Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não. Eu posso dizer, não, você até poderia gostar de pizza, dependendo do sabor, se for uma pizza de calabresa, assim, o sabor melhor. Eu poderia dizer, não, você tem que gostar de pizza, porque pizza é uma coisa sensacional. Então, espero que vocês tenham percebido que quando eu digo, não, você deve gostar de pizza, você pode gostar de pizza, você talvez goste de pizza, você tem que gostar de pizza, na verdade eu estou produzindo aqui afirmações que não são tão categóricas como se eu dissesse que você gosta de pizza, nem tão categóricas como se eu dissesse que você não gosta de pizza. Elas ficam aqui meio que nessa zona cinza, nesse meio de campo aqui, nesse meio termo, tá bom? Então essa que é a função da modalização. É você dizer as coisas com menos força, de forma menos enfática, menos categórica. Aí a gente utiliza esse conceito no nosso dia a dia. Então, às vezes, se a gente não quer se comprometer muito com alguma determinada fala, com alguma posição, em vez de você dizer, por exemplo, sei lá, não, você fez tal coisa, você fazendo uma acusação direta a uma pessoa, se você não quiser se comprometer com essa sua acusação, você tende a modalizar essa afirmação. Você chega, não, assim, talvez você tenha feito aí sem perceber e tal. Pode ser que às vezes, assim, no relance, você fez. Então, isso são estratégias de modalização. Tá? E os verbos modais são verbos que permitem, que nos dão instrumentos para que a gente possa implementar essas estratégias de modalização. E como eu coloquei aqui embaixo, via de regra eles aparecem do lado de um outro verbo na frase, que é justamente o verbo que vai ser modalizado. Por exemplo, no exemplo que eu dei do você gosta de pizza, você não gosta de pizza, eu se fosse modalizar essa frase assim de uma forma mais simplória, eu diria, não, você talvez goste de pizza, então você pode gostar de pizza em determinadas circunstâncias, em determinadas situações. Esse pode que está sendo acrescentado aí, ele está modalizando o verbo gostar. Então, via de regra, a não ser em casos assim, em que existe implicitamente um verbo, mas ele não é colocado
de forma explícita na frase, porque assim, só abrir um pequeno parênteses aqui, quando a gente fala desses conceitos aí de gramática, quando a gente fala desses conceitos de linguística, a gente utiliza normalmente umas formas mais simplificadas, né? Mas a nossa interação na vida real é muito mais complexa, muito mais dinâmica do que isso. Então, se alguém pergunta para você, por exemplo, sei lá, você pode vir na minha casa amanhã? Você não responde a essa pergunta assim, não, sim, com certeza, eu posso ir na sua casa amanhã. Ninguém fala desse jeito. Você fala, sim, posso. E esse ir à sua casa amanhã fica implícito. E nas frases reais, seja em português, seja em inglês, a língua tende a funcionar dessa forma, né? Sobre um princípio de economia. Então, nesse sentido, que você pode ter, em alguns momentos, esse verbo modal aparecendo sozinho. Mas, mesmo quando ele aparecer sozinho, ele está relacionado com algum outro verbo que está sendo modalizado pelo verbo modal. Espero que tenha ficado claro isso daí, tá? Via de regra, como está escrito aqui, o verbo modal ele aparece junto com outro verbo. Ele desempenha a função de modalizar esse outro verbo. Então, pessoal, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês uma listagem pequena com alguns dos verbos modais que eu considero mais importantes, tá? Existem outros verbos modais que alguns autores também incluem nessa lista, só que como eles são menos recorrentes, eu preferi não incluí-los aqui porque, obviamente, o objetivo aqui da aula é preparar vocês para a prova do Enem. Então não faria muito sentido incluir verbos aqui que muito possivelmente não estarão presentes nos textos, tá? Então, o primeiro verbo que eu trouxe, só botar minha canetinha aqui que facilita para eu poder apresentar para vocês. O primeiro verbo que eu destaquei aqui é o verbo can, que normalmente é traduzido para o português como poder. Eu posso, você pode, isso na sua forma no presente. E na sua forma no passado, o could, ele normalmente é traduzido como podia ou então poderia. Outro verbo também muito importante, que aparece muito em textos, é o verbo shall. O verbo shall ele não é tão utilizado na oralidade, a não ser se você assistir, por exemplo, uma série antiga, tipo Game of Thrones, né, que tenta reconstruir uma linguagem falada no passado, aí você escuta mais o shall. Mas ele aparece bastante em textos escritos, e a versão dele no passado, que é o should, também é utilizada bastante na oralidade. Tanto shall quanto should, normalmente eles são traduzidos como dever. Então você deve, ou você devia, ou deveria fazer ou ter feito alguma coisa. O terceiro verbo modal aqui, que eu estou destacando para vocês, é o verbo may. Ele, assim como o shall, ele não aparece tanto na linguagem oral, né, na oralidade, principalmente porque ele tem um caráter mais formal. Então você utiliza o may mais em situações formais. Mas, da mesma forma, igual ao shall, a versão dele no passado, que é o might, é mais utilizada na oralidade. E o may, ele também normalmente é traduzido como poder. Então, eu posso, você pode, eu podia ou eu poderia. E um pouco mais adiante eu vou explicar para vocês qual que é a diferença e também as semelhanças que existem entre o verbo may, que é traduzido como poder, e o verbo can, que também é traduzido como poder. Aqui embaixo a gente tem um caso assim, um pouco mais complicado, que é o caso do will. Porque se a gente fosse fazer uma tradução literal, o will, enquanto verbo, ele significa haver. Mas, na hora da gente traduzir isso para o português, por uma série de questões aqui que eu não vou querer entrar no mérito delas agora para não fazer uma digressão muito grande, o will ele se torna uma espécie de uma partícula que transforma as sentenças no presente em sentenças no futuro. Então, eu falo I go, eu vou, e eu colocando will entre esses dois termos, I will go se torna eu irei. Então, I go, eu vou no presente, I will go se torna eu irei no futuro. E o would desempenha essa mesma função, só que não transformando para o futuro do presente, mas sim para o futuro do pretérito. Então você fala I would go, eu iria. Tá? Então, aqui sem a gente querer entrar no mérito de qual que é a forma correta de se traduzir o will, se will significa haver ou não significa haver, para os nossos interesses aqui nessa aula, a gente vai utilizar o will como um verbo que serve para transformar.
sentenças no presente em sentenças no futuro, né? Ele serve para formar o tempo futuro, e o would, ele é um verbo que também serve para formar o tempo do futuro do pretérito. Beleza? Esses 4 verbos aqui que eu trouxe para vocês, can, shall, may e will, eles têm uma particularidade em comum, que é o fato de eles possuírem uma forma para o presente, essas 4 aqui que eu sublinhei, e uma forma para o passado, né? São formas diferentes. Esses 2 últimos verbos aqui, o must e o ought to, eles tecnicamente não possuem uma forma distinta para o passado. Então, na formação do passado desses verbos, normalmente a gente utiliza essa estruturazinha aqui, que é a estrutura do must, que é o verbo principal, adiciona-se a este verbo must, se adiciona a ele o verbo have mais um verbo no particípio. O must e o ought to, eles significam a mesma coisa. Eles significam dever, necessitar, precisar ou ter que. Sempre no sentido de um conselho muito categórico, muito enfático, ou então no sentido de uma ordem, né? Você tem que parar de fumar, por exemplo. É um médico dando um conselho assim com muita autoridade. Ou então, sei lá, um professor para um aluno dizendo, não, você tem que parar de falar, porque você está atrapalhando a aula. Então seria, nesse caso, assim, uma ordem. Então fica nessa zona, nesse limbo entre um conselho muito enfático e uma ordem direta, estrita. Tá? Então o must e o ought to significam a mesma coisa. Qual é a diferença deles? A diferença aqui é uma diferença mais dialetal, né, de dialeto. Porque o must ele é mais utilizado principalmente no inglês americano, Estados Unidos, e o ought to ele é mais utilizado fundamentalmente no inglês britânico e no inglês australiano. No inglês ali das antigas províncias, né? Austrália, Nova Zelândia, Samoa. Então eles utilizam mais o ought to. E esse passado aqui que eu sublinhei, utilizando have mais o verbo no particípio, ele normalmente ele é utilizado para dar a ideia de uma possibilidade muito forte, muito plausível. Isso quer dizer que alguma coisa deve ter acontecido com quase certeza absoluta. Então, por exemplo, eu perdi minha chave. Aí eu falo isso daí para minha mãe, ela diz, nossa, você deve ter perdido essa sua chave no trabalho. Então, esse deve ter perdido é uma possibilidade, assim, quase 100% de certeza. Então, isso em inglês, ela traduziria da seguinte forma. You, você, must have, deve ter, lost, que é o verbo lose no particípio. Então, you, você, must have lost your keys at your workplace. Tá? Então, a gente utiliza tanto o must have quanto o oughta have, mais o verbo no particípio, para poder, no passado, determinar essa possibilidade muito plausível, muito forte, quase 100% de certeza. Beleza? Então, esses aqui são os 6 verbos que a gente vai abordar. Can, shall, may, will, must, ought to, assomados aqui das suas formas no passado. Could, should, might, would, must have e oughta have. Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês algumas especificidades aqui da formação e da integração dos verbos modais às frases em inglês, tá? Uma coisa que é importante pontuar é que os verbos modais, eles não possuem aquela flexão do S na terceira pessoa. Então, quando você aprende lá a conjugar os verbos em inglês, você aprende que na terceira pessoa, do he, she, it, terceira pessoa do singular, a gente acrescenta um Szinho, via de regra, na frente. Então, fala I play, you play, he or she or it plays, colocando um Szinho no final. Aqui, no caso dos verbos modais, a gente não fala she or he cans, colocando um S, tá? A gente fala he or she can. Então não tem essa flexão, não tem um acréscimo do S na terceira pessoa, é algo que vocês precisam prestar atenção. Outra coisa importante é que na formação, tanto da forma negativa quanto da forma interrogativa dos verbos modais, a gente não utiliza
a famosa partícula do. Por exemplo, vocês também aprenderam lá na escola que quando eu vou falar uma frase, passar essa frase para sua forma negativa, eu acrescento o don't, via de regra. Né? Se for na terceira pessoa, eu acrescento o doesn't. Então, por exemplo, I play, eu jogo, eu não jogo, ficaria I don't play. No caso específico aqui dos verbos modais, então can, shall, may, must, ought to e will, a gente não utiliza a partícula do. A gente, no caso da forma negativa, a gente adiciona o not entre os dois verbos. Então aqui tem a forma original. She, ela, can, pode, go, ir, ela pode ir. Entre o can, que é o verbo modal, e o go, que é o verbo principal, a gente adiciona a partícula not, que significa não. Então, nesse caso, é até mais fácil de se formar a forma negativa desses verbos. E no caso da forma interrogativa, o que a gente faz um flip-flop, aqui, como a gente chama em inglês. Né? A gente muda de posição o pronome com o verbo modal. No caso aqui, o verbo modal é o can e o pronome é o she. Se não tiver um pronome, também pode ser o nome. Então, se fosse, ao invés de she can go, fosse my mother, minha mãe, can go, funcionaria da mesma forma. Tá? Então, funciona tanto com pronomes quanto com nomes normais. Tá? Então, só para poder repassar novamente. Para a gente formar a forma negativa, a gente utiliza com os verbos modais simplesmente a introdução da partícula not entre o verbo principal, entre o verbo modal e o verbo principal. E no caso da formação das perguntas, da forma interrogativa, a gente faz essa mudança de posição do nome ou pronome com o verbo modal. Então, em vez de ficar she can go, vai ficar can, que foi para o início, she, que veio para o meio, go. Tá? Can she go? Ela pode ir. Sigamos aqui. Agora vamos falar de cada um dos verbos modais. Perdão. Vamos falar aqui de cada um dos verbos modais de forma específica. Tá? Então, o primeiro que eu vou abordar, seguindo aquela ordemzinha que eu trouxe para vocês lá da listagem, são os verbos can e could, que normalmente são traduzidos para o português como poder, pode, podia, poderia e por aí vai. Como eu já falei para vocês, não existe essa flexão aqui na terceira pessoa. Então a gente não adiciona o Szinho no he, she, it. Então vai ficar. Eu posso, I can, você pode, you can, ele ou ela pode. He, she, it can, nós podemos, we can, vocês podem, you can, eles podem, they can. E na forma no passado, a gente, em vez de utilizar o can, a gente vai utilizar o could. Então, eu podia, ou eu poderia, I could. Você podia, você poderia, you could. Ele ou ela podia, ou poderia, he, she, it could. Nós podíamos ou poderíamos, we could. Vocês podiam ou vocês poderiam, you could. Eles podiam ou eles poderiam, they could. Tá? Então, mais uma vez, lembrando aqui para ser chato. Não existe a flexão na terceira pessoa, você utiliza o can para todas as pessoas, todos os tempos, todas as pessoas do tempo verbal do presente, e o could, a mesma coisa. Para você falar podia ou poderia no passado, você só utiliza o could, independente de qual vai ser a pessoa verbal. Aqui eu trouxe algumas informações sobre o significado, né, sobre as formas de utilização, sobre o que normalmente esses verbos, o can e o could, eles expressam, especialmente quando traduzidos para o português, né? Porque o nosso foco aqui é sempre pensando na interpretação de texto que vocês vão fazer na prova do Enem. Então, os verbos can e could, eles, como eu já falei, eles normalmente são traduzidos como poder, e suas outras declinações, né? E eles normalmente expressam as seguintes ideias aqui. O verbo can, o significado distintivo que ele tem em relação ao outro verbo que significa poder também, que é o verbo may, é a ideia de habilidade ou de capacidade, né? De que você é hábil ou capaz para fazer alguma coisa. Então, coloquei uma frasezinha aqui.
She could play guitar, que é traduzido como ela podia ou ela conseguia tocar guitarra. Nesse caso especificamente dessa frase, você está utilizando o verbo can, no caso aqui no passado, né, o verbo could, para dizer que uma pessoa ela teria a habilidade, ela teria a capacidade de fazer uma determinada ação. Tá? Então esse é o sentido próprio do verbo can. É um sentido distintivo que o verbo may, que também significa poder, não tem. Tá? Então vocês precisam prestar atenção que, a depender do contexto da frase, esse verbo can, ele pode significar ou habilidade, capacidade, né, você ser hábil, ser capaz de fazer alguma coisa, ou ele pode significar possibilidade ou probabilidade. Então eu trouxe um outro exemplo aqui para vocês. In this rain, she can get sick. Né? Nessa chuva, né, na chuva que está caindo, ela pode get sick, que quer dizer adoecer, ficar doente. Nesse caso específico aqui, o verbo can não está significando, não está denotando habilidade ou capacidade. Você não está dizendo que a pessoa que vai entrar na chuva ela tem a capacidade de ficar doente. Nossa, ela é maravilhosa, ela vai conseguir ficar doente. Não é isso. Você está dizendo que existe uma possibilidade, existe uma probabilidade grande de, caso você fique na chuva, que você adoeça, que você pegue uma gripe, alguma coisa do tipo. Tá? Então, vocês precisam prestar atenção de que esse verbo can ou could, quando for aparecer em um texto, na prova de vocês do Enem, ele pode estar significando essas duas coisas via de regra, tá? São os significados mais recorrentes dos verbos can ou could. Capacidade, habilidade, enfim, você ser capaz de fazer alguma coisa, e possibilidade ou probabilidade, tá? Uma coisa poder acontecer com você. De forma menos recorrente, mas também é possível que vocês encontrem alguns exemplos dessa utilização aqui do verbo can, é você utilizar o verbo can como permissão. Tá? Então, você conceder a permissão para alguém fazer alguma coisa, ou então você pedir permissão para se fazer alguma coisa, apesar de, na maioria dos casos, ser utilizado o verbo may ou might, você também pode utilizar o verbo can em algumas situações específicas. Então, aqui eu coloquei também um exemplo desse tipo de utilização, né? Now you can go. Agora você pode ir, ou seja, agora você tem a permissão para que você vá. Tá? Então essas são as três formas de utilização, os três significados, as três ideias que os verbos can or could expressam. Tá? Ideia de habilidade, capacidade, você conseguir, você ser capaz de fazer alguma coisa. Ideia de possibilidade, pode ser que alguma coisa aconteça com você, existe uma possibilidade. Ideia de permissão. Tá? Você está concedendo permissão, então você está pedindo permissão. Então, pessoal, o segundo verbo que eu vou trazer para vocês aqui é o verbo shall, que tem a sua forma passada, o should, que significa, via de regra, como eu já falei, dever, né? Deve, devia, deveria. Assim como o verbo can e o could, o shall também ele não tem a flexão na terceira pessoa, ou seja, você não acrescenta o szinho aqui quando você vai falar ele ou ela, você não fala shalls, é sempre shall. Então vai ficar da seguinte forma, quando for declinado. Eu devo, I shall, você deve, you shall, ele ou ela deve, he, she, shall, tá? Sem o S, shall. Nós devemos, we shall, vocês devem, you shall, eles ou elas devem, they shall. E no passado, tem a declinação do verbo shall para o verbo should. Então, eu devia, eu deveria. I should, você devia, você deveria. You should, ele ou ela devia ou deveria. He, she, it should, nós devíamos ou deveríamos. We should, vocês deviam ou deveriam. You should, e eles ou elas deviam ou deveriam. They should. 4 são os significados, tá? As ideias que são expressadas via de regra pelos verbos shall ou should. A primeira delas é a ideia de conselho. Você dando um conselho para alguém, aconselhando uma pessoa. Você utiliza o verbo should. Eu coloquei aqui como exemplo, you should quit smoking. Ou seja, você deveria, eu te aconselho, eu dou um conselho para que você pare de fumar. É um conselho que eu estou dando para você. E eu utilizo, via de regra, o verbo should.
Também você utiliza o verbo should para você expressar a ideia de uma reprimenda, né, de uma admoestação, de você reclamar do comportamento de uma outra pessoa. Eu coloquei como exemplo aqui a seguinte frase: You should not talk to him. Ou seja, você não deveria falar com ele, que não sei porque que eu coloquei ela. Você não deveria falar com ele. Ou seja, é errado, é inconveniente, é indesejável que você fale com uma determinada pessoa. Eu estou te dando o famoso esporro, eu estou te dando uma reprimenda, eu estou reclamando do seu comportamento. A gente também utiliza o verbo shall, should para poder se referir à probabilidade, ou então possibilidade de alguma coisa acontecer. We shall get rich in this bull market. Ou seja, nós devemos, é bem provável, é possível ficar ricos neste mercado em alta. Né? O mercado de ações está crescendo, é chamado de bull market. Então a gente também pode utilizar o verbo shall para se referir à probabilidade ou possibilidade. E a última forma em que o verbo shall ou should é utilizado, principalmente o verbo shall, é para você dar uma ordem de forma indireta para uma pessoa. Então você diz, por exemplo, que foi o exemplo que eu trouxe aqui, You shall not pass. Você não deve passar. Na verdade, está dizendo você não vai passar, mas está utilizando uma forma indireta de você construir essa sua ordem e o shall, ele desempenha esse papel. Então, só retomando aqui, 4 são os significados, são as ideias que esse verbo shall ou should expressa. Conselho, você dá um conselho para uma pessoa, reprimenda, né, uma reclamação acerca de um comportamento, probabilidade ou possibilidade, né, expressar probabilidade e possibilidade, ou então você construir uma ordem de forma indireta. Né? Você não deve passar, você não deve fumar, alguma coisa do tipo. Tá bom? Sigamos. Agora os verbos may e might. Mesma coisa, não tem a flexão na terceira pessoa e vai ficar. Eu posso, I may, você pode, you may, ele ou ela pode, he, she, it may, nós podemos, we may, vocês podem, you may, e eles ou elas podem, they may. No passado, o verbo may se transforma em might. E vai ficar da seguinte forma. Eu podia, eu poderia. I might. Você podia ou você poderia. You might. Ele ou ela podia ou poderia. He, she, it might. Nós podíamos ou poderíamos. We might. Vocês podiam ou poderiam. You might. E eles ou elas podiam ou poderiam. They might. Como eu já falei, os verbos may e might, eles via de regra são traduzidos para o português como poder, tá? E eles têm alguns significados que são iguais aos já mencionados verbos can e could. Por exemplo, eles também expressam possibilidade ou probabilidade, como quer que você queira. Então, por exemplo, a gente pode falar We might get caught by police. Nós podíamos, ou seja, nós tínhamos a chance de ser pegos pela polícia. Então, nesse sentido, o verbo may e might ele tem uma utilização que é convergente, que é igual com o verbo can e could. Eles são intercambiáveis. Você pode usar um ou pode usar outro. Quando que você não pode usar um ou outro? Ou no caso que eu já mencionei, para a gente falar de habilidade ou capacidade, que a gente precisa utilizar exclusivamente o can, tá? Via de regra, o may e might não expressam essa ideia, a não ser em contextos muito específicos. Ou então quando você vai pedir permissão de uma forma mais oficiosa, de uma forma mais decorosa, de uma forma mais formal, mesmo com pleonasmo ainda. Você vai utilizar a ideia de permissão de uma maneira mais formal, aí você utiliza os verbos may e might. Então, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, may I go to the restroom? Suponhamos que a gente estivesse numa escola ultra formal, ultra conservadora, então você pediria permissão para você ir ao banheiro de forma mais oficiosa, de forma mais cerimonial, mais formal. Posso, tenho a permissão, você me autoriza a ir ao banheiro? Aí, nesses casos de pedidos de permissão muito formais, principalmente em textos escritos, a gente utiliza, via de regra, o verbo may e might. Então, só para reforçar,
a gente tem algumas situações em que o verbo may e might ele tem uma utilização intercambiável com os verbos can e could, que é via de regra para poder expressar a possibilidade. No caso da ideia de habilidade ou de capacidade, a gente só pode usar o can e o could. Vou mostrar de novo para vocês. Os verbos can e could. E no caso da construção da ideia de um pedido de permissão que se constrói de uma maneira mais formal, né, com mais formalidade, via de regra a gente tem preferência por usar o may, tá? May ou might, a depender da conjugação. Tudo bem? Então sigamos. Agora vem os verbos will e would. Tá? Como eu falei, os verbos will e would, eles de um ponto de vista literal significam haver, mas normalmente eles são traduzidos para o português como uma partícula que transforma um verbo no presente ou no futuro do presente, né, que é o will, ou no futuro do pretérito, que é o would. Então aqui, para a gente transformar, vamos pegar um verbo aqui bem comum, o verbo go, o verbo ir. Então, para a gente transformar I go, eu vou, no futuro, I will go, eu irei, a gente acrescenta o will aqui no meio. Então vai ficar I will go, eu irei, you will go, você irá, he, she, it will go, ele ou ela irá, we will go, nós iremos, you will go, vocês irão, they will go, eles ou elas irão. E o verbo would, ele tem a função de transformar um verbo no presente em um verbo no futuro do pretérito. Então, se valendo do mesmo verbo aqui, que é o verbo go, o verbo ir, eu vou vai se transformar em eu iria. E o would vai ser você iria, he, she, it would vai ser ele ou ela iria, we would vai ser nós iríamos, you would vai ser vocês iriam, e they would vai ser eles ou elas iriam. Tá? Eu usei o verbo go aqui porque ele é um verbo mais simples, mas podia ser qualquer outra coisa. Tá? Podia ser, por exemplo, sei lá, o verbo play, ou também muito famoso. Você usando sem will, I play significa eu jogo. Você colocando will vai ficar I will play, eu jogarei no futuro. E aqui, utilizando o would, ficaria I would play, que significa eu jogaria, tá? Então, só para mostrar para vocês que essa estruturazinha, ela serve para qualquer tipo de verbo. Então, pessoal, como eu já falei para vocês anteriormente, esses verbos will e would, apesar de eles terem uma tradução literal no inglês, que significa normalmente haver, quando a gente faz essa tradução para o português, normalmente a gente tende a integrar o significado deles ao verbo principal. Então, eu trouxe dois exemplos aqui, que se utiliza o verbo will e o verbo would. I will never get married, o verbo principal aqui é esse verbo composto get married, e o significado do will, ele é integrado, quando a gente traduz para o português, na formação do futuro do presente aqui, no caso do will. Então, essa palavrinha, ela não está presente aqui como uma palavra autônoma quando a gente traduz, mas sim ela está integrada aqui dentro do significado de casarei. Então, I will never get married significa eu nunca me casarei. Eu nunca hei de me casar, seria a tradução mais literal que a gente poderia fazer, mas ninguém fala isso no português, né? Pelo menos assim, comumente. A mesma coisa funciona para o would, tá? O seu significado, quando a gente faz a tradução, ele é integrado aqui na formação do futuro do pretérito. Então, I would never get married significa eu nunca me casaria. Ou então, se fosse fazer a tradução extremamente literal, seria eu nunca haveria de me casar. Tá bom? Então, só ratificando novamente, will e would, eles, quando são traduzidos, eles se integram ao verbo principal, que no caso é o get married, formando, no caso do will, respectivamente, o futuro do presente e, no caso do would, o futuro do pretérito. Passemos agora para o must. Must, como eu já falei, ele significa, via de regra, ter que, precisar, necessitar, ou então dever, no sentido de uma ordem que você está dando para alguém de forma indireta,
E o must have, especificamente, ele, quando tem essa utilização no passado, né, apesar do must não ter uma conjugação no passado, ele exprime a ideia de uma possibilidade muito plausível, assim, quase 100% garantida. Quando você tem quase certeza de que alguma coisa aconteceu, aí você utiliza o must have, tá? Então ele é conjugado, assim como os outros verbos modais, sem ter a flexão na terceira pessoa. Eu tenho que I must, você tem que you must, ele ou ela tem que he, she, must, nós temos que we must, vocês têm que you must, eles ou elas têm que they must. Agora aqui nessa conjugação específica que eu falei no passado, né? Você deve ter feito alguma coisa, ou eu devo ter feito alguma coisa. I must have, eu devo ter. You must have, você deve ter. Ele ou ela deve ter. He, she must have. Nós devemos ter. We must have. Vocês devem ter. You must have. E eles ou elas devem ter. They must have. Agora eu trouxe aqui para vocês as três ideias fundamentais assim mais recorrentes que o verbo must, ou então na sua forma no passado, must have mais o verbo principal na sua conjugação no particípio, as três ideias que esse verbo exprime, tá? Uma ideia muito recorrente é a ideia de ordem, quando você quer expressar uma ordem, você quer explicitar uma ordem para uma outra pessoa. Então aqui no caso eu trouxe um exemplo que seria provavelmente um guarda de trânsito, um policial, abordando alguém pedindo, ordenando que essa pessoa apresente a sua carteira de motorista. Então, you must present your driver's license now, que eu traduzi como você tem que, eu ordeno a você que você me apresente a sua carteira de motorista. Tá? O must aqui, ele surge com o significado de uma ordem, de uma injunção. A utilização mais comum do must, apesar de ter esse significado de ordem também, é como uma condição. Você estabeleceu uma condição para que alguém consiga fazer alguma coisa. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa para que você obtenha um dado resultado. Tá? Essa é a ideia de condição para a qual o must é mais utilizado. Então aqui um exemplo eu coloquei. You must speak English for this job. Ou seja, você precisa, a condição para que você consiga esse emprego é que você fale inglês. Então aqui o must estabelece justamente essa condição. Você tem que falar inglês, caso contrário você não vai conseguir esse trabalho. E existe também uma terceira utilização, o terceiro emprego do must, que é naquele caso que eu já expliquei bem en passant, quando a gente tem o must have, que seria uma conjugação artificial do must para o passado, que denota justamente essa ideia de uma possibilidade assim, que você tem quase 100% de certeza. Então, uma possibilidade muito forte, muito plausível. Por exemplo, aqui eu chego para minha mãe e falo, mãe, perdi minha chave. Aí ela chega para mim, ela tem quase 100% de certeza que eu devo ter esquecido a chave dentro do carro. Ela chega para mim e fala, you must have lost. Aqui a gente tem o must, o have e o verbo principal conjugado no particípio, né? Que é o verbo lose, perder, conjugado no particípio perdido. You must have lost it in your car. Ou seja, você deve ter perdido as chaves dentro do carro. Tá? Então a minha mãe aqui está dizendo que ela tem quase 100% de certeza que ela sabe que eu esqueci ou perdi as minhas chaves dentro do carro. Tá? Então essa daqui é a terceira ideia que o verbo must pode denotar. Ele pode denotar a ideia de ordem, você dando uma ordem a alguém, você tem que fazer alguma coisa, you must, estabelecendo uma condição, ou seja, para que você consiga alguma coisa, você precisa fazer uma outra coisa, você tem que fazer uma outra coisa, e estabelecendo, ao lado do have, a ideia de uma possibilidade muito plausível. You must have lost in your car. Você deve ter perdido o seu carro. Agora vamos aqui para o ought to, ou então a mesma coisa, o ought to junto com o have. Como eu falei, o ought to ele tem basicamente o mesmo significado que o must, assim, com algumas diferenças. A gente, quando fala de igualdade em linguagem, tem que tomar um certo cuidado. Né? Nada é igual a alguma outra coisa na linguagem. Os fenômenos linguísticos são complexos. Mas, assim, fazendo uma transposição ali bem simplificada, a gente pode dizer que o ought to é uma versão britânica do que o must é no inglês americano.
E aqui a gente teria basicamente o mesmo significado. Então, eu preciso, eu tenho que ficar I ought to. Você precisa, você tem que. You ought to. Ele ou ela precisa. He, she, it ought to. Nós precisamos, nós temos que. We ought to. Vocês têm que. You ought to. Eles têm que. Ou elas têm que. They ought to. E no passado, também exprimindo aquela mesma ideia de uma possibilidade muito plausível, a gente tem o ought to junto com o have. Então, eu devo ter. I ought to have. Você deve ter. You ought to have. Ele ou ela deve ter. He, she, it ought to have. Nós devemos ter. We ought to have. Vocês devem ter. You ought to have. E eles ou elas devem ter. They ought to have. Aqui eu trouxe basicamente os mesmos exemplos, algumas pequenas diferenças que eu utilizei no must, para poder dizer para vocês, aqui exemplificar, como que a ideia construída por cada um desses verbos aqui é muito parecida. São as mesmas ideias, a ideia de ordem, a ideia de condição, né? Para você conseguir alguma coisa, você tem que fazer uma outra coisa, e a ideia de uma possibilidade muito forte, muito plausível. Então, os exemplos que eu trouxe aqui para poder exprimir a ideia de ordem. You ought to clean your room before going out. Seria uma mãe, por exemplo, dando uma ordem para um filho, né? Para que você possa sair para brincar, sair de casa, você precisa antes limpar o seu quarto. Ela diz, you ought to, você precisa, você tem que clean your room before going out. Limpar o seu quarto antes de sair para fazer alguma outra coisa. Aqui, eu trouxe o mesmo exemplo que eu utilizei no must, né, só trocando o verbo. You ought to speak English for this job. Ou seja, você precisa, você tem que, é uma condição para você falar inglês para que você consiga este trabalho. E aqui também o terceiro uso, né, que é comum tanto ao ought to quanto ao must, é como a expressão de uma possibilidade muito forte. You ought to have said it in the dinner. Ou seja, você deve ter, aqui, you ought to, você deve ter, have said, que é o verbo principal no particípio, né? Você deve ter dito isso durante o jantar. Então, mais uma vez, para ficar chato, mas para memorizar, tanto must quanto ought to basicamente exprimem os mesmos significados, que são expressar uma ordem, estabelecer uma condição e explicitar uma possibilidade muito forte, muito plausível, quando você tem quase 100% de certeza de alguma coisa. Então, pessoal, agora a gente vai passar para a nossa atividade final aqui, em que a gente vai pegar uma questão do Enem, nesse caso aqui uma questão do Enem do ano passado, 2019, da prova de PPL, né, que são para pessoas com privação de liberdade, em que a gente vê presente alguns verbos modais e eles são muito importantes aqui para a construção do significado desse texto. Então, por isso que eu achei que essa questão especificamente aqui seria interessante para a gente tentar fazer no final dessa aula aqui e implementar esses conhecimentos aí que a gente adquiriu ao longo da aula, tá bom? Então eu vou dividir essa nossa atividade aqui em dois momentos, tá bom? O primeiro deles vai ser o seguinte, eu quero que vocês leiam esse texto aqui, façam uma leitura inicial do texto, e eu quero que, primeiro, vocês encontrem os verbos modais que estão presentes no texto, tá? Deem aqui uma escaneada no texto e vejam os verbos modais que vocês conseguem encontrar. Encontrados os verbos modais, eu quero que vocês escrevam qual é o significado, qual é o sentido, qual é a ideia expressada por cada um desses verbos modais. Tá bom? Vou fazer, no primeiro momento, duas coisas. Encontrar os verbos modais e dizer qual é o sentido, qual é o significado que eles expressam, com base naqueles slides anteriores que eu mostrei para vocês. Então, se for necessário, vocês pausam o vídeo, voltam um pouquinho, veem lá quais são os significados possíveis aí de cada um desses verbos e tentem dizer, na opinião de vocês, na leitura de vocês, né, o que você acha que cada um desses verbos modais aí está significando, tá? Então, deem uma pausadinha no vídeo aí, depois a gente retorna. Beleza, pessoal. Então, os verbos modais que estão presentes aqui nesse breve texto, né, esse breve anúncio, são o verbo can e duas aparições aqui do verbo must.
no item 3 e no item 4. Show de bola. O verbo can aqui em cima, ele está representando a ideia de possibilidade, tá? De uma probabilidade, que é uma daquelas ideias que eu apresentei para vocês, que esse verbo especificamente, ele pode representar. Vou escrever aqui, nossa, essa caneta aqui é uma coisa horrorosa. Demora séculos para poder escrever. Possibilidade. Não foi uma maravilha não, demorou pra caramba, mas deu para entender. Então esse verbo can aqui, ele está expressando essa ideia de possibilidade. Está dizendo que é um anúncio de emprego, né? Então está dando aqui um salário inicial, starting salary, que é de 33 mil dólares e 162 por ano, parece isso. E esse salário ele tem a possibilidade de increase, né, que é aumentar, ele tem a possibilidade de increase até 44.899 dólares por ano. Tá? Então esse can aqui expressa a ideia de possibilidade, ele pode vir a aumentar. E os must aqui, ambos, tanto no item 3 quanto no item 4, eles, na verdade, estão se relacionando com essa ideia aqui em cima, que é a ideia dos requirements. Requirements são requerimentos, são requisitos, são coisas que você precisa cumprir para que você consiga alcançar um objetivo. No caso aqui, são os requerimentos necessários para você poder tentar essa vaga de emprego aqui que é oferecida. Nesse caso especificamente, tanto o must do 3 quanto o must do item 4, nossa, que coisa horrorosa. Tanto o must do item 4, eles exprimem a ideia de... vai ficar assim mesmo, não vai ficar bonito não. Eles exprimem a ideia de condição, tá? Tanto o must do 3 quanto o must do item 4. Que são condições que são estipuladas pelo empregador para que você possa fazer a aplicação, para que você possa tentar submeter-se a essa vaga de emprego. No caso do item 3, você must be able to understand and be understood in English, né? Você precisa ser capaz de entender e de se fazer entendido, de ser entendido em inglês. E no 4, must pass a drug screening, ou seja, você precisa passar aqui por um teste, uma testagem de uso de drogas. Então, são dois requerimentos, são duas condições que você precisa perfazer para você poder aplicar para essa vaga de emprego. Tá? Então, no caso do can, recapitulando, a gente tem aqui o significado de possibilidade, no caso dos dois musts aqui, a gente tem a ideia de condição. Deixa eu botar minha borracha aqui para apagar essa bagunça que eu fiz. Pronto, já apaguei aqui com a minha borrachinha. Agora a gente vai passar aqui para a segunda parte da nossa atividade, que vai ser a tentativa de resolução dessa questão aqui como um todo, tá? Então, vocês já fizeram uma leitura inicial aqui do texto da questão 3, vamos ler agora o enunciado dela. Então, neste anúncio de emprego no Departamento de Polícia da cidade de Nova York, um dos requisitos, lembrando aqui, ó, requirements, para se preencher a vaga de emprego é alternativa A, ser capaz de se comunicar em inglês. Alternativa B, pagar a taxa de inscrição antecipadamente. Alternativa C, morar em Nova York por 90 dias após o teste. Alternativa D, ser experiente na área de combate às drogas. E alternativa E, ter diploma de ensino médio há pelo menos 4 anos. Tá? Então, quero que vocês leiam novamente aqui esse trecho, né, esse textinho pequeno. Leiam novamente com cuidado e tentem encontrar qual dessas alternativas apresentadas aqui é um requisito que é apresentado no texto para que a pessoa consiga o emprego ali no Departamento de Polícia de Nova York. Tá bom? Então, novamente, pausem o vídeo, leiam o texto com calma, tentem encontrar a resposta correta, depois a gente volta aqui para fazer a correção juntos, tá bom? Pode pausar aí. Beleza, pessoal, então vamos lá. Vamos aqui para a resolução. Então, o que começa, como eu já falei, isso aqui é um anúncio de emprego
que é apresentado dentro de um website. Ele não é aqueles anúncios tipo classificados que vem em jornais, mas ele está sendo apresentado aqui, ó, nesse website, disponível em www.nypgcivilianjobs.com. E esse anúncio ele está apresentando uma vaga de emprego para trabalhar como NYPD, que significa New York, Nova York, Police Department, né? O Departamento de Polícia de Nova York, para trabalhar como 911 Operators, que são aquelas pessoas que recebem chamadas de emergência lá no telefone da polícia. E aqui se inicia. Opportunities as a Police Communications Technician, Police Communication Technicians, 911 Operators and Radio Dispatchers. Apresenta aqui o salário inicial, né? Starting salary 33.162 e can increase to 4400,899. E aqui temos os requerimentos. São as condições que o candidato precisa perfazer para poder tentar se submeter a esse processo seletivo. Primeiro, 4-year high school diploma, ou seja, ele precisa ter um diploma do ensino médio, né, que é o high school americano, de 4 anos. Porque o ensino médio americano ele tem 4 anos, diferente do nosso aqui no Brasil, que tem 3 anos. Então aqui eles especificam que tem que ser um 4-year high school, porque existem, enfim, algumas outras formas de ensino médio nos Estados Unidos que são reduzidos, tá? Aqui no Brasil tem um nome específico, eu esqueci agora qual que é, acho que é... Enfim, tem um nome específico aqui no Brasil que você faz, em vez de fazer os 3 anos, você faz tudo de forma sintética, você faz rapidinho tudo. Então lá nos Estados Unidos também tem. Então aqui eles exigem que seja efetivamente os 4 anos de ensino médio. Segundo, requirements. New York City residency, ou seja, o cara tem que morar na cidade de Nova York, is required within 90 days of appointments. Ou seja, o cara ele precisa morar na cidade de Nova York pelo menos 90 dias antes, desde 90 dias antes do dia lá que vai ter o processo seletivo, né? Então, se o processo seletivo vai ser, sei lá, em abril, o cara tem que estar morando desde janeiro em Nova York. Terceiro requirement aqui, must be able to understand and be understood in English, ou seja, tem que ser capaz de compreender e de ser compreendido em inglês, tem que saber se comunicar em inglês. E aqui o requirement number 4 é, must pass drug screening, precisa passar por um screening, né, uma testagem para saber se ele utilizou alguma droga específica. O application fee aqui, que é a taxa que você paga para você poder participar do processo seletivo, que são $47, e é payable on the day of the test, ou seja, você pode pagar isso daí no dia que você for lá fazer o seu processo seletivo. Está dizendo aqui, né, disponível www.nypdcivilianjobs.com, está dizendo quando que a pessoa que elaborou a prova fez o acesso, e aqui temos novamente o enunciado. Neste anúncio de emprego no Departamento de Polícia da cidade de Nova York, um dos requisitos para se preencher a vaga é... Agora vamos ver quais são as alternativas aqui que são cabíveis, quais são corretas. Alternativa A, ser capaz de se comunicar em inglês. Vejamos, é um requisito para a aplicação, né, para você concorrer à vaga, você ser capaz de se comunicar em inglês? É. Porque aqui está dizendo que a pessoa must be able, tem que ser capaz de understand, de compreender, e de be understood, de ser compreendido em inglês. Ou seja, ela precisa ser capaz de se comunicar. Portanto, essa alternativa A, ela está correta. Já encontramos a nossa resposta certa. Mas agora, só por desencargo de consciência, vamos ver as outras aqui, para ver se não tem uma pegadinha, ver se não tem uma outra aqui que também pode estar certa. Então, alternativa B, pagar a taxa de inscrição antecipadamente. Essa daqui está errada, porque como eu já falei, a taxa de inscrição is payable on the day of the test, ou seja, você pode pagar a taxa de inscrição no próprio dia do teste. Então, essa daqui está incorreta. Alternativa C, morar em Nova York por 90 dias após. O que é importante você estar atento? Após o teste. Essa alternativa também está errada, porque essa preposição aqui, within,
significa, nesse contexto específico, antes, né, dentro desse período aí anterior à execução do teste. Ou seja, se a pessoa está morando em Nova York, 90 dias, pelo menos 90 dias antes do dia que vai acontecer o teste, não após. Até porque também não faz o menor sentido, né? Como é que a pessoa saberia que você vai morar 90 dias após o teste? É uma coisa meio assim. Mas aqui você conseguiria descartar até por uma questão de raciocínio lógico. Né? Você precisaria nem entender o significado desse termo aqui, o evento. Alternativa D, ser experiente na área de combate às drogas. Aqui, o único momento do texto que faz a referência à questão de drogas é aqui, mas aqui não está dizendo que a pessoa precisa ser experiente no combate às drogas, já ter atuado em alguma área específica. Está dizendo que ela precisa passar por um teste para saber se ela utiliza drogas. Tá? Ela tem que dar negativo no teste. Então, também está incorreto. E a alternativa é ter diploma de ensino médio há 4 anos. Essa daqui também é uma tentativa de pegadinha. E como eu falei, esse 4-year high school diploma, na verdade, está se referindo a um diploma de ensino médio que tem a duração de 4 anos. É como se eu tivesse dito para você, como se aqui estivesse dizendo que para você conseguir um emprego aqui no Brasil, você precisa ter feito o ensino médio e esse ensino médio tem a duração de 3 anos. Não está dizendo que você precisa já ter se formado no ensino médio há pelo menos 4 anos. Tá? Então também é uma tentativa de confundir o candidato e é uma alternativa errada. Então, após essa análise aqui que a gente fez, a gente chegou à conclusão de que a alternativa correta é ser capaz de se comunicar em inglês, como diz aqui, must be able to understand and be understood in English. Espero que vocês tenham conseguido chegar a essa resposta também. Deixem aí nos comentários algum tipo de sugestão, alguma dúvida que vocês possam ter tido aí nesse processo de resolução da questão. Mais uma vez eu agradeço vocês aí pela paciência de assistirem esse vídeo todo, né, que é um vídeo longo. Espero que vocês deem prosseguimento aí nos estudos de vocês até o momento que a gente tenha a possibilidade de retornar às nossas aulas presenciais. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de vocês, que Deus proteja vocês e tchau, tchau.